Bem-vindos mais uma vez para o nosso programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. Eu sou Davi e nosso programa hoje, como alguns dos últimos, é fruto de perguntas, tanto de pessoas que têm assistido o nosso canal, como no nosso ministério. Quero encorajá-lo muito. Se você tem áreas que poderíamos tratar, áreas de dúvida, voltadas para a palavra de Deus e a família, por favor, coloque nos comentários para nós avaliarmos, vermos se nós mesmos temos bagagem e conhecimento, experiência suficiente à luz da palavra de Deus para responder essas perguntas. E hoje, dando uma certa continuidade ao programa que recentemente trabalhamos também sobre relacionamentos difíceis entre a sogra e a nora. Sujeito de muitas piadas, mas infelizmente às vezes não é nada engraçado. E hoje nós queremos trabalhar situações que têm a ver com seus próprios pais, de atrito, de conflito, quando você já é adulto, eles, os pais mais velhos, com os sogros, situações que envolvem avós e netos. Então vai ser um programa bem dinâmico nesse sentido. Primeiro, quais seriam algumas lembranças ou sugestões para serem lembradas nesses momentos de tensão, dificuldade entre pais e filhos e sogros? Acho que a primeira sugestão seria de lembrar que foi Deus que colocou você na família de origem. Ele te deu os pais que você precisava ter e te colocou exatamente onde Ele queria que você fosse criado. Então, lembre disso, ao invés de reclamar por que eu não nasci em família tal, foi Deus quem escolheu a família. Outro desafio seria de tentar lembrar as coisas positivas que aconteceram na sua família. Nem sempre tudo é ruim. Quase sempre tem alguma coisinha positiva, mesmo num lar difícil, você aprendeu a ter persistência, você aprendeu a buscar a Deus. Alguma coisa que é fruto daquele lar onde Deus te colocou. Então, tentar olhar para as atitudes, as lições que você aprendeu por causa daquilo. E por último, de entender que honrar não é uma opção. Não é só para quem nasceu num lar legal, onde os pais merecem. Não, honrar os pais, os progenitores, os nossos avós, é para todo mundo. Eles merecendo aos nossos olhos ou não. É uma ordem que Deus nos dá. Algo que sempre me lembro é o princípio que eu chamo 50-20, daquele texto de Gênesis 50, versículo 20, em que José fala da sua família de origem, que não foi nada fácil. Teve um fim alegre, muito bom. E José fala: o que vocês, meus irmãos, intentaram contra mim para o mal, Deus intentou para o bem. Deus criou aquela família, aquela situação, permitiu os irmãos venderem José para a escravidão, onde foi esquecido, ficou prisioneiro, foi horrível, mas no fim, tudo aquilo Deus usou para José ser usado para salvar outras pessoas. Então, mesmo situações difíceis, de tensão, de conflito, Deus é soberano e Ele promete usar até essas coisas para nos esculpir a imagem dele. É o que diz Romanos 8, 28 e 29. Mas por que existe tensão, conflito, dificuldade entre filhos adultos e pais e sogros e filhos? Bom, em primeiro lugar, é porque todos nós somos pecadores e o que a gente faz é pecar. Então, eu peco como filha, como esposa, como mãe, como avó. E a reação da outra pessoa muitas vezes não é uma reação boa, então o conflito entra porque nós somos pecadores. São
muitas razões. Às vezes os sogros ou os pais interferem porque eles esquecem que eles não têm mais autoridade sobre nós. O costume sempre foi de mandar na gente quando a gente é criança, mas agora somos adultos e eles esquecem o papel deles, então eles interferem. Ou talvez os sogros ou os pais não gostaram muito da escolha que você fez com quem você casou, então eles querem interferir por causa disso. Às vezes é apenas por uma falta de uma boa comunicação. Então tem conflito porque não entenderam direito aquilo que você quis dizer. Tem muitas razões. Às vezes é porque nós aprendemos alguns princípios, talvez na nossa igreja ou através da leitura da palavra, que os nossos pais não sabiam. Então isso gera uma certa insegurança neles, então eles interferem por causa disso, simplesmente porque é diferente, não é como eles faziam. Então tem muitas razões que causam esse conflito. Nós já tratamos em vários programas o relacionamento entre sogra, nora, de várias gerações, mas quando os sogros ou os próprios pais não concordam com a maneira com que o casal está criando os seus netos, os netos dos pais deles, quando eles dão doces que vocês não autorizam, quando reclamam porque você quer disciplinar o filho. Como que os pais podem lidar com isso? Bom, essa é uma oportunidade para você conversar com eles, para você tentar negociar. Agora, tem algumas regras que são bem mais importantes do que outras. Então, você, como pais, você tem total autoridade sobre os seus filhos, o que eles podem ou não podem fazer. Agora, lembra um pouquinho também que avós querem muito curtir os netos. E já não é responsabilidade deles de criar e ser aquele durão, né, que castiga e tudo mais. Então, às vezes precisamos de um pouquinho de jogo de cintura, dependendo da regra. Então, na sua casa, você não deixa, talvez, nunca nenhum doce. Mas na sua família de origem não era assim. Então, talvez conversar com seus pais, de maneirar um pouquinho, talvez eles possam dar um pouquinho, mas só na hora certa. Tentar negociar um pouco. Agora, tem outras áreas que talvez você não queira deixar de jeito nenhum, assistir filmes inadequados, coisas assim, ou algo de terror que você sabe que vai provocar pesadelo. Tem hora que a gente tem que ser firme e falar, olha, nós não queremos que isso aconteça. E os pais precisam acatar com isso. Tratando de avós modernos, às vezes mais ligados ao celular, tablet e outras coisas, e não dão muito atenção para os netos. Outra situação, avós que moram longe e não tem muito envolvimento, muito conhecimento dos seus netos. Como despertar nos avós um envolvimento maior com os netos do que o cachorro, seu gato, tela, celular, essas coisas? Os pais podem fazer alguma coisa para estimular isso? Sim, se você conseguir lembrar momentos da sua própria infância em que seu pai, sua mãe, ambos investiram alguma memória boa de algo que vocês fizeram juntos, talvez você poderia desafiá-los, falar, olha, foi tão gostoso aquele momento, lembra quando a gente sentava e lia um livro junto? Ou lembra quando a gente saía de vez em quando para tomar um sorvete, só eu e você? Seria tão bom se pudesse repassar isso para os nossos filhos, porque para mim foi algo tão importante e eu não quero que isso caia no esquecimento, e tentar desenvolver mostrando a importância que aquele acontecimento teve na sua vida e desafiá-los a repassar e fazer isso com os netos. Muitas vezes apenas, eu não sei o que fazer, ou preguiça, ou falta de querer voltar na história e lembrar como era, e nós com todo jeito, com apreciação, com
sei lá, um incentivo, podemos ajudar os nossos pais a desenvolverem um relacionamento com os seus netos. Já gravamos vários programas com esse assunto sobre o dia da vovó. Você tem contado sobre como liga para os netos por FaceTime. Os pais podem promover isso, uma conversa, mesmo que seja rápida. Mas vamos pensar em situações de maior tensão. Já tratamos de doces, pais, avós que sempre ligam televisão, não interagem com os netos, mas como honrar os nossos pais, os avós dos nossos filhos, os sogros, mas ainda dizer não? É pedir para eles não fazerem alguma coisa sem perder o respeito e a honra. Bom, em particular, quem é filho, então se no caso são meus pais, eu seria a pessoa indicada a falar com eles. Se no caso forem os meus sogros, então o Davi iria conversar com eles. Em particular, talvez conversar com eles qual é a situação, dar a razão por trás, por que nós não podemos aceitar tal situação, ou seja o que for, uma atitude, algo que eles deixam fazer que nós não deixamos fazer. Tenta explicar, deixar bem claro para eles por que isso é tão importante. E ter esse diálogo, ouvir deles. Às vezes eles têm uma perspectiva, algumas razões que talvez sejam novidade para nós, que talvez tenhamos que conversar e ver, talvez nós estamos sendo duros demais, mas abrir um diálogo e conversar com eles. Mas lembrando que a resposta final é dos pais, não dos avós. Mas com toda a honra e com jeito, tentar explicar, tentar convencê-los, mas se não conseguir, então, com honra, com respeito, falar, olha, eu entendi qual é a sua postura sobre isso, mas nós ainda queremos que seja assim e ter que traçar, então, o limite. Porque há situações também em que os pais vão ter que interferir e não permitir que os seus filhos passem muito tempo quando os padrões são outros, talvez coisas que assistem que não são apropriadas para os nossos filhos, palavras faladas. Nós somos os pais e temos que proteger o coração dos nossos filhos ao mesmo tempo que tentemos honrar os nossos antepassados. Talvez seja tipo de situação que você não possa levar os seus filhos para ficarem na casa dos seus avós, mas você poderia convidar os avós para terem uma refeição, um tempo na sua casa, onde você estará junto, então isso dá um pouquinho mais de controle. São situações nada fáceis, que Deus lhe dê muita sabedoria para lidar com elas quando necessário. Algumas perguntas e respostas sobre relacionamento entre filhos adultos, seus próprios pais, sogros e envolvendo os netos na vida dos seus filhos. Até a próxima vez e que Deus os abençoe. E queremos agradecer você que tem assistido mais um programa do canal Palavra e Família. E você poderia nos ajudar divulgando, contando para os seus amigos, mostrando para aqueles que talvez poderiam aproveitar deste ministério. Nós não ganhamos nada com isso, mas gostaríamos de abençoar aquelas pessoas que queiram saber mais sobre o propósito de Deus na família. Então, por favor, divulgue, mande comentários, mande perguntas, porque isso vai nos ajudar. E na descrição você encontra alguns links dos nossos ministérios, especialmente os livros que já escrevemos, publicados pela editora Ragnos, que também pode adquirir para abençoar a sua vida, a sua família e a sua igreja. Que Deus os abençoe.